Bem-vindos ao oitavo episódio da segunda temporada do Criminis. O tema da nossa conversa de hoje é cibercriminalidade e para isso temos connosco Pedro Verdelho, magistrado do Ministério Público e coordenador do Gabinete do Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, a quem agradecemos a aceitação do nosso convite. Muito obrigada, Sr. Muito Muito, gosto. ob- muito obrigado, Soutor, por ter aceito o convite para participar deste episódio do Crimes e, para quem nos ouve, eu colocava imediatamente a questão de explicarmos, assim, em linhas gerais, o que é cibercriminalidade. Do que é que trata quando falamos de cibercriminalidade? São apenas crimes comuns que, com recurso a meio tecnológico? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque, de facto, não há, desde os últimos 30 anos que se tem escrito sobre cibercrime, mais vincadamente nos últimos 20, desde que foi concluída a Convenção de Budapeste sobre cibercrime, que é o documento internacional mais importante nesta matéria, e ainda agora não se encontrou uma definição do que é cibercriminalidade. E, portanto, as pessoas vão incluindo neste caldeirão uma série de realidades que tenham alguma coisa a ver com o online, com a internet em particular. E então incluem-se basicamente três tipos de crimes dentro deste caldeirão. O primeiro são os crimes contra os sistemas de computadores. Acesso ilegítimo, sabotagem informática, dano informático. Portanto, aqueles crimes que tornam como alvo, que têm como alvo os sistemas de computadores, os computadores, os telemóveis, os tablets, etc. Segundo, os crimes que utilizam as redes e as tecnologias para serem praticados crimes, mas que podiam ser praticados de outra forma, de outra maneira, e que já existiam antes de haver internet. Por exemplo, as burlas online. Sempre houve burlas, agora com o online tornam-se mais fáceis de praticar e, portanto, as redes de comunicações potenciam praticar este tipo de crimes. E o terceiro grupo de crimes são aqueles chamados crimes de conteúdo, por exemplo, a pornografia infantil, que também são crimes que já existiam antes, mas que de outra forma não seriam tão fáceis de praticar. Agora, sociologicamente associam-se ao cibercrime muitas outras realidades. As pessoas são vítimas de uma injúria ou uma difamação num blog e dizem que são vítimas de cibercrime. Por qualquer razão, alguém fabrica um perfil do Facebook com a nossa fotografia ou com a nossa imagem, coisa assim, as pessoas dizem que são vítimas de cibercrime. Sociologicamente não está ainda completamente definido o que é o cibercrime. E tudo aquilo que se suponha informática e, sobretudo, as redes de comunicações, sociologicamente é associado. Não é fácil também encontrar um conceito doutrinário e juridicamente aceito, e por isso comecei por dizer-lhe e termino também este ponto. Não há, desde há 30 anos que se fala em cibercrime, e não há ainda um conceito do que seja o cibercrime. E é curioso que nos diz que desde há 30 anos que se fala em cibercrime, mas a realidade é que só mais recentemente, e julgo que não incorrerei numa lacuna se o disser, que desde o ano de 2020, sobretudo devido às circunstâncias pandémicas que atravessamos, o cibercrime ficou mais conhecido, mais exacerbado, não sei que conceito poderei utilizar, mas há vários relatórios internacionais, nacionais, que dão conta exatamente de um grande aumento do número de crimes cibernéticos, sobretudo nesse ano, e aliás, posso já avançar que o The Global Risk Report de 2021 pontua exatamente que a cibersegurança é uma das 10 maiores ameaças previstas para os próximos anos. E, portanto, eu, pegando nesta informação, colocava ao Soutor duas questões. A primeira, sobre que crimes conseguimos apontar como sendo uma tendência nestes últimos anos e, se calhar, neste último ano em particular, e se concorda com esta visão de que poderemos apontar realmente o cibercrime, a cibersegurança, como uma das maiores ameaças dos próximos anos. Bem, permita-me discordar quanto à expressão que usa. Não acho que isto seja uma visão, é uma constatação. Ou se quiser usar uma palavra menos francesa e mais portuguesa, é uma conclusão retirada dos dados que temos vindo a observar, dos tais relatórios que citou. Alguns deles até nossos, do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral. Fizemos alguns relatórios de análise para sabermos o que é que estava a acontecer no tempo da pandemia e
Essa conclusão que referiu é uma conclusão objetiva. Houve, durante o ano de 2020, um aumento explosivo de casos de cibercriminalidade, sendo certo que não temos um conceito fechado, mas já lá vamos ao que é que aconteceu, que crimes aumentaram. Agora, não foi só a pandemia, não foi a pandemia, ou pelo menos não foi só a pandemia quem potenciou o aumento. A verdade é que cada vez mais todos estamos online, e mais tempo online. Não foi só a pandemia, mas a pandemia potenciou, porque com a pandemia passámos a ficar mais tempo em casa, com a pandemia passámos a ficar em teletrabalho muito mais frequentemente, muito mais gente e muito mais frequente em teletrabalho. Com a pandemia deixámos de poder ir às compras e fizemos mais compras online, deixámos de poder ter atividades de ar livre na rua e passámos a ter mais atividades online, a jogar, a ver filmes, a ouvir música, e, portanto, a nossa presença online tornou-se muitíssimo maior e muitíssimo mais demorada. Mais tempo, mais vezes, e, portanto, como estamos mais tempo online, estamos mais, deixe-me usar esta expressão, a jeito de atividades criminosas, nas compras que fazemos, nas opções, nos acessos, etc. Isso é uma realidade incontornável e que eu até acho que é de observação fácil para qualquer cidadão. Por outro lado, e em paralelo, os criminosos passaram-se para a internet. E também é uma tendência que não é de agora, que já vem desde há algum tempo e que a pandemia também potenciou. Há um cartoon do New Yorker, aquela publicação muito conhecida pelos seus cartoons humorísticos. Há um cartoon do início da pandemia, o ano passado, talvez em fevereiro ou março, que era um cartoon em que se representava uma reunião de mafiosos, da máfia. Aquelas reuniões que nós conhecemos do cinema, dos mafiosos todos com as persianas fechadas, a fumar charutos, com pistolas em cima da mesa, e que Al decidiam, Capone mesmo. desse género, e que decidiam, um deles dizia, meus senhores, por razões de saúde, vamos passar a dedicar-nos ao cibercrime, porque a vida lá fora está muito perigosa com a pandemia. Bom, É verdade. e esta alegoria é só uma alegoria que representa efetivamente o que estava a acontecer nessa altura. Já não era dessa altura, não era da pandemia, mas a pandemia potenciou imenso a passagem dos criminosos para o online. E os que criminosos? Primeiro, os pequenos criminosos de rua, aquelas burlas que antes havia, aqueles burlões que andavam por aí a rolar pessoas com cautelas de lotaria, com falsos, cada vez há menos. Cada vez há menos esse tipo de pequena criminalidade na rua. Nessa medida, a rua está mais segura. Desse tipo de criminalidade, não da outra, da violência, mas desse tipo de criminalidade, cada vez a rua está mais segura. Porque mudaram-se todos para a internet. Enquanto que um desses burlõezitos de rua, que estava na rua a tentar burlar alguém, tinha de abordar uma pessoa de cada vez, e era ao vivo, e era naquele lugar, próximo do sítio onde via, porque também não podia ir muito longe, portanto, a expectativa de vir a ganhar alguma coisa era micro, era de artesanato. Na internet é macro, globalizou-se a burla. Uma pessoa põe um telefone caríssimo à venda por 10 euros na internet, e há quem compre, não é? A vítima não é uma, são milhares em toda a parte. Verdadeiramente o negócio globalizado à escala mundial, ou pelo menos a uma escala muito maior. Enfim, a língua é sempre uma limitação e o mercado é sempre uma limitação. Esta tendência é uma tendência que vinha de trás e que potenciou imenso. E para lhe dar números concretos, de 2019 para 2020, mais duplicou. Portanto, o aumento foi na banda dos 200 e tantos por cento. Os indicadores não sabemos ao certo, porque não temos números rigorosos, para começar, porque não sabemos exatamente o que é que devemos incluir na cibercriminalidade. Mas indicadores de crimes que ocorrem nas redes de comunicações, ou por via das redes de comunicações, ou com auxílio das redes de comunicações, de um ano para o outro, 2019 para 2020, mais que duplicou. Agora, os indicadores que temos quanto a 2021, e vamos justamente a meio do ano, acabou o primeiro semestre, eh, e ainda não temos os números fechados, mas porque estamos mesmo no fim do primeiro semestre, os indicadores que temos continuam na mesma linha, ou seja, multiplicação por 2, pelo menos. Quer dizer que a meio do ano de 2021 já vamos com números idênticos aos do final de 2020 e, portanto, a expectativa é que multiplique de novo. Portanto, há uma proporção geométrica de ano para ano, o que é assustador. Sim, sem dúvida. E o que é que temos aqui dentro destes números que nós temos incluído nestes indicadores? Muitas coisas. Em termos tecnológicos, portanto, quanto a crimes contra as tecnologias, contra os sistemas,
ou paralelos, ou da mesma natureza, temos tido imensas situações de ransomware. O que é o ransomware? São informáticos que começam com um mail, normalmente com um mail, que alguém recebe em sua casa, são mais empresariais, mas também atacam pessoas, eh, empresariais ou instituições públicas. Um mail que vem ou com um link ou com um fecheiro malicioso, aquilo que os informáticos chamam malware, que depois, uma vez aberto, estraga o nosso computador todo. Tecnicamente, encripta toda a nossa informação e não podemos mais utilizar a nossa informação. E quando digo informação, é tudo o que há no computador, o próprio software. E a única coisa que nós conseguimos ver no computador é um ecrã com uma mensagem a dizer o seu computador está encriptado, se quiser a chave para desencriptar, vai ter de pagar. Há ladrões mais honrados, outros menos honrados. Quando a pessoa paga, há situações em que eles dão a chave, outras em desaparecem. Nem dinheiro, nem chave. Não há dinheiro, normalmente pedem bitcoins. Portanto, esta é uma situação que tem sido cada vez mais frequente, muito agressiva, porque efetivamente a probabilidade de recuperar a informação é muito baixa. Mas é muito Sendo que baixa. a informação hoje em dia está, a nossa informação, eu diria até, e falo no meu caso em concreto, e certamente no do Marco e de grande parte da nossa rede, a informação do nosso trabalho está toda no nosso computador, e portanto é um prejuízo, não só obviamente moral, mas também um prejuízo do ponto de vista profissional, elevadíssimo. O trabalho e não só. E provavelmente também tem no seu computador as fotografias das férias com a família e tem provavelmente no seu computador a sua informação bancária, as suas contas do dia a dia, que já não temos em papel, temos em PDF no computador e que podemos perder, puf, desaparecer pura e simplesmente. Sim. E quando falamos de uma pessoa, falamos de uma desgraça incrível, perder esta informação toda, fotografias de anos, por exemplo, memórias de anos, documentos pessoais de anos, que não estão em mais lado nenhum, mas quando falamos de uma empresa, falamos de propriedade, por exemplo, dos documentos contabilísticos, dos documentos fiscais, dos salários dos empregados, dos impostos que se pagaram e dos que ainda não se pagaram, mas tinham que se, portanto, isto provoca prejuízos enormes. Outra E realidade, diga, Marco. eu ia introduzir aqui uma nova questão, mas claro, o Soutor concluía e depois. Concluí para lhes referir mais 2 ou 3 realidades que até têm muito interesse a referir, porque até é pedagógico que as pessoas saibam que estão antes por aí. Uma delas é o phishing. Phishing bancário, não só. O que é o phishing? É um crime essencialmente patrimonial, mas não só, que começa também por um mail que nos manda um link e uma mensagem a dizer: o senhor tem de ver a sua conta, tem de ver a sua conta porque precisa de atualização. Carrega aqui e ponha aqui os seus códigos. Isto é essencialmente bancário, mas também existe phishing para detectar, por exemplo, passwords de contas de correio eletrónico ou os acessos a redes sociais. Eh, E para que é que os ladrões querem o acesso à conta bancária? Essa é responder, como é óbvio. É para aceder à conta bancária e tirar lá o que houver. Mas para contas de correio eletrónico ou para Facebook, por exemplo, também querem. E também querem porque depois utilizam essas outras contas para mandar mensagens aos contactos que lá estão. Porque uma mensagem que vem de um contacto que nós conhecemos, abrimos. Uma mensagem que vem de um desconhecido qualquer, não abrimos. E essas outras mensagens são utilizadas para, sim, fazer passar ransomware e outros malware. Está a acontecer muito agora, neste tempo de pandemia e agora mais recentemente, nestas últimas semanas, as pessoas recebem recorrente. Há muitas pessoas que têm recebido isso, se calhar quase arrisco dizer que as pessoas não receberam. Mensagens que dizem: o senhor tem uma encomenda, mas falta pagar uma taxa alfandegária. E carrega-se no link e a pessoa vê que tem de pagar uma taxa alfandegária de pá, 1,5€, 1,70€, 1,90€. Bom, vou pagar porque de facto estou à espera de uma encomenda. Se a pessoa não está à espera de encomenda, suspeita. Se está à espera de uma encomenda qualquer, seja ela qual for, suspeita menos. Isto serve para quê? Não há encomenda nenhuma em causa. Isto serve para os bandidos ficarem com os dados do nosso cartão de crédito. É isso que eles querem. Porque os dados de cartão de crédito, todos os dados, porque pedem todos os dados, o número, a data de validade e o código que está escrito no verso, que só nós é que temos, que nem o banco tem, ou melhor, tem para autenticar as compras. Eh, Eles ficam com os dados todos e a partir daí esgotam o plafond do cartão de crédito até soarem os alarmes na entidade que emitiu o cartão, na Visa, na Mastercard, seja o que for. E isto é uma tendência que está a haver muito agora nestas últimas semanas.
Sim, são questões que a pandemia também de algum modo potencia, na medida em que estamos todos, já estávamos expostos ao mercado eletrónico, mas com a pandemia necessariamente intensificamos, como o Soutor também já ilustrou aqui com os dados, e pegando um bocadinho nos dados e sobretudo na questão do Bitcoin e da geração dos mais jovens, aqueles que já nasceram num momento em que o mundo já é integralmente tecnológico. Eu acredito que nós, mais antigos, de outra geração, foram-nos introduzidas estas tecnologias e, portanto, conseguimos estabelecer aqui alguns paradoxos. Mas nos jovens, nas pessoas mais jovens, efetivamente, nós assistimos a questões até patológicas de ligação à internet e às tecnologias, e portanto conectando isto com o Bitcoin, com o jogo, etc. Gostaria também daqui de conseguir perceber um bocadinho melhor como é que os jovens estão mais expostos, o que é que está ou não a ser feito em termos até pedagógicos, não sei se existe neste sentido, atuando na prevenção com as camadas mais jovens, porque efetivamente são ali uma franja da população que domina as tecnologias como ninguém. Ora bom, de facto esse é um tema importantíssimo, cada vez mais. E são várias questões as que suscita. A primeira tem que ver com a exposição. De facto, estão mais postos porque também estão mais tempo online e estão mais vocacionados para estar tempo online porque cultivaram menos e cada vez cultivam menos outro tipo de interesses. E a vida moderna também não facilita porque vive-se mais, vive-se com os pais mais fora de casa, com menos tempos livres e, portanto, estão mais expostos. Isso é verdade. Essa não é uma questão de natureza criminal, não é uma questão que nós possamos resolver exclusivamente por este lado. Se calhar está de a escola pensar, tal como nos anos 80, 90, mais 90 e 2000, as escolas passaram a introduzir disciplinas na área da educação sexual, por exemplo, ou da cidadania, por exemplo. Nas escolas primárias passou a haver aulas de trânsito, por exemplo. Se calhar está na altura de, no programa de ensino, de alguma maneira, em algum escalão, se introduzir, não as TIC, que essas já existem, a miudagem já aprende a mexer em computadores, não isso, mas a segurança digital, a segurança na utilização das redes e a própria segurança da informação. É uma questão que passa um pouco ao lado da área criminal e que não se resolve E, pelo crime. e é comum encontrar-se muitos jovens a cometerem crimes que conseguimos enquadrar na cibercriminalidade? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é um E que tipos de crimes é que estamos a falar? várias coisas. Aliás, é muito associado o clichê do hacker àqueles miúdos que mais ou menos abandonados. Quando digo abandonados, digo que não têm uma grande atenção da família ou têm famílias desconstruídas. É muito associado o clichê do hacker a esse perfil de miúdos com uma vida pouco estruturada em termos familiares, com poucas referências escolares, e está mesmo estudado, muitos desses miúdos, aquilo que nas comunidades hackers se chamam script kids, aqueles miúdos que passam muito tempo em frente ao computador, que sentem o desafio do computador, que por outro lado não têm uma formação de regras de comportamento muito sólida, e portanto o desafio vai à frente e com muita frequência se dedicam a explorar fragilidades nos sistemas, a atacar sistemas informáticos, e não é uma questão portuguesa, mas também é portuguesa. Já tivemos situações precisamente de miudagem, miudagem de 14, 16, 18, que explora ferramentas informáticas de segurança e de violação de segurança e que desenvolve ataques informáticos. O perfil normalmente é sempre o mesmo, é de miúdos que têm pouca atenção da família ou que não têm mesmo uma família estruturada porque os pais ou morreram, ou não estão em casa, ou estão presos, ou andam noutros mundos, na droga, por exemplo, miúdos que ficam entregues a avós ou a outros familiares mais afastados, entregues a si próprios e que pela noite fora se dedicam a esse tipo de coisas e a fazer disparates. E nessa medida, de facto, há riscos e eles estão mais expostos, mas também é o desafio. Sim, e já agora, decorrente disso dos jovens e da prática criminal neste âmbito pelos jovens, introduz aqui uma questão que me é particularmente cara, que não sei se tem dados que nos possa concretizar essa informação.
há raparigas, jovens raparigas, que também assumem este papel, por exemplo, de hacker, ou são realmente maioritariamente rapazes, portanto, jovens do sexo masculino? Neste perfil, neste perfil de hackers, são raras as raparigas, mas há. E inclusive em Portugal também há. Mas de facto, não sei porquê, não sei se há uma explicação para isso, mas objetivamente é verdade que a generalidade deles são rapazes. Objetivamente. Agora, quanto à criminalidade online, já não há uma tendência assim tão marcada, porque a criminalidade online, naquela vária natureza que começámos por explorar, é uma criminalidade de qualquer dos sexos, como qualquer tipo de criminalidade hoje em dia está associada a ambos, Ambos. Uhum. não há uma marca. Quer dizer, tradicionalmente os criminólogos diziam que havia tipos específicos, por exemplo, o veneno. Por veneno era tradicionalmente um crime feminino, como o homicídio por tiro era tradicionalmente um homicídio masculino. Masculino, sim. Não, São não as sei se é teorias mais verdade. biológicas, são mais as teorias mais biológicas Não sei se são, se calhar são os do... casos que aconteceram. Felizmente, os homicídios são cada vez menos. Felizmente, estatisticamente, não têm um significado por aí além. Claro que são muito ruidosos, claro que Claro. aparecem nas capas dos jornais, sobretudo alguns mais especializados no tema, provocam grande alarido, mas felizmente são cada vez menos. Não sei se há uma associação assim. Agora, estatisticamente, é verdade que os crimes contra sistemas de informação, os crimes puros na área das tecnologias, são mais masculinos. Agora, se for verificar também nas formações universitárias, também é assim. São Sim, raras. a tendência é mais masculina do que feminina, ainda que haja, obviamente, um aumento, se começa a percepcionar um aumento do feminino. E eu agora também iria já colocar uma questão sobre a percepção da cibersegurança da população em geral. A população, portanto, a comunidade, a sociedade começa já a percepcionar a cibercriminalidade como um problema de segurança, ou ainda há realmente algum trabalho a fazer-se, designadamente, como há pouco estávamos a falar, aquela prevenção com os jovens e com as jovens nas escolas, por exemplo, mas sem ser com os jovens e com as jovens, há uma tendência de uma maior preocupação com a cibercriminalidade ou não? Sim, sim. Portugal não está muito longe dos indicadores da União Europeia e têm sido feitos estudos vários, não é? O Centro Nacional de Cibersegurança gera um observatório de cibersegurança e com alguma regularidade vai publicando relatórios, que são relatórios precisamente de percepção daquilo que a população sente. Não estamos longe dos indicadores da União Europeia. Não estamos acima, noutros estamos abaixo. Portanto, a nossa imagem não é uma imagem diferenciada da imagem da União Europeia nesta vertente. Estou a falar especificamente nesta vertente da percepção que as pessoas têm quanto à cibersegurança. E perspectiva em que aspecto? Quanto ao que existe em volta, portanto, se vivemos num ambiente seguro ou não, e quanto àquilo que nós sentimos de receio quanto ao que possa entrar-nos pelo computador. Não estamos diferenciados, há valores mais altos do que aqueles de média nos aspectos, noutros mais baixos, mas não estamos diferenciados. Isso é uma coisa. Outra coisa é a referenciação objetiva quanto às medidas que devem tomar-se quanto à cibersegurança e, nesse aspecto, têm sido feitos progressos enormes. Portugal tem feito progressos enormes. Foi publicado agora recentemente um relatório, e a ver se consegui a referência, mas não tenho de cabeça, mas um relatório de entidades internacionais, e foi publicado um relatório que mede aquilo que cada país tem feito ao longo destes últimos anos para incrementar o seu nível de cibersegurança. Coisas como, por exemplo, ter centros de resposta a incidentes, coisas como, por exemplo, ter uma legislação que permita às entidades públicas atuar, coisas como, por exemplo, ter um quadro legal na área do cibercrime, coisas como, por exemplo, ter instituições que investiguem cibercrime, indicadores objetivos desta natureza. E no conjunto dos países do mundo que este Observatório Internacional mede, no conjunto dos países do mundo, em 2018, Portugal estava 28º em cibersegurança, em indicadores objetivos de cibersegurança, e em 2020 passámos a 14º, o que é um salto enorme e que nos põe na cabeça do pelotão quanto a indicadores de cibersegurança.
E no contexto da União Europeia, não me recordo do valor de 2018, mas estávamos na banda dos 20, por aí, e neste momento estamos em oitavo, creio eu. E os indicadores são objetivos, portanto, são ter um quadro legal, ter centros de resposta, ter instituições legalmente habilitadas a responder, ter conexões internacionais que nos permitam obter informação do exterior, ter linhas de alerta. Os indicadores valem o que valem, não é? Porque o país que está em primeiro lugar em cibersegurança é os Estados Unidos, porque tem de facto estruturas de resposta completamente estabelecidas e, não obstante, é também o país do mundo que é mais alvo de cibercrime. Portanto, os indicadores valem o que valem. Agora, a percepção de segurança também passa por ter à nossa volta um quadro de segurança. Isto é como quando compramos um automóvel. Se o automóvel tiver ABS e tiver controle de tração e tiver airbags por todo lado e tiver esse tipo de mecanismos que nos fazem ter uma condução mais segura, sentimos mais seguros. Mas não é por isso que deixamos de cometer erros de condução e não é por isso que deixamos de ter acidentes. Agora, ter em volta de nós uma estrutura que nos dá a garantia de segurança é evidentemente mais tranquilizador. E, portanto, o que está a ser feito em matéria de cibercrime e de cibersegurança, nunca podemos dizer que é aquilo que é possível, porque com mais recursos é sempre possível fazer mais. E temos, está identificado claramente, falta de recursos humanos, sobretudo, nas estruturas judiciárias e policiais. Está identificado, é um discurso que é recorrente nos jornais, não vale a pena falar do tema porque está identificado. Claro que num país rico, se calhar tínhamos mais facilidade de fazer levar este argumento a resoluções concretas. Num país que não é rico, porque Portugal não é um país rico, não temos tanta facilidade em tirar consequências desta reclamação, que é uma reclamação antiga. Agora, estamos claramente melhor que noutros países, estamos claramente melhor que em países de outros continentes. E nesta área, quando falamos de recursos, falamos também, sobretudo, de recursos especializados, não é? Tecnológicos para trabalhar estas questões. Falámos aqui em indicadores e arriscaria dizer que um deles pode ser também as condenações que subsistem nesta área. E, portanto, a questão que lhe colocava era de percebermos como é que, chegada ao fim de uma investigação nesta área, qual é que é, não diria a taxa, mas a incidência de condenações nesta área em matéria de cibercriminalidade. Sabemos que são crimes complexos e também difíceis de fazer prova, naturalmente. Como é que podemos caracterizar a atuação do sistema de justiça nesta área da concretização de uma condenação? Não temos números e não temos pela razão estrutural que já lhe dei. Não sabemos exatamente o que é que consideramos dentro do caldeirão de cibercrime e, aliás, este problema das estatísticas, é conveniente que isto fique clarificado, porque não é incompetência, não é falta de organização, é um problema europeu. O problema das estatísticas é um problema europeu. E já não digo fora da Europa porque há problemas que se calhar não conheço, mas que se calhar se põem quando os países se organizam, quando os países têm regras comuns. É um problema europeu. E é um problema europeu este da diluição do conceito. Por exemplo, uma burla é tratada estatisticamente em todos os países da Europa como uma burla. Se for uma burla na rua, quando alguém se abeira de mim e diz tenho aqui um Rolex fantástico que lhe vendo por 50 € porque vale 5.000, mas eu estou mesmo desesperado para comprar droga, vou-lhe vender este Rolex fantástico por 50 €. Isto, enfim, se fosse assim tão simples, as pessoas não caíam, mas a verdade é que caem em situações destas. Isto é uma burla. Se isto estiver à venda na internet, um Rolex por 50 €, fantástico, vou comprar. Afinal não é. Afinal é uma coisa de plástico fabricada em Taiwan, não sei. É uma burla mesma. Estatisticamente, nós consideramos isto uma burla. E não distinguimos. Não é um problema português, como digo, é um problema europeu. Se calhar, no médio prazo, temos de começar a distinguir. Porque a forma de praticar um e de praticar outro é diferente. As pessoas que o fazem, fazem de uma forma diferente. As consequências são diferentes. Mas, estatisticamente, consideramos as duas situações o que são, uma burla. E depois isto impede-nos de ter estatísticas fiáveis quanto ao que acontece online. Temos indicadores, mas não são estatísticas fiáveis. E isto impede-nos de ter uma visão de toda, e ter uma visão e uma resposta a todas as perguntas como aquela que fez. Como é que chegando ao fim da cibercriminalidade, qual é o resultado? Quanto àqueles casos em que estão em análise situações de crimes contra sistemas de computadores, quando a investigação é sucedida, e quando digo que é bem sucedida, tenho de concretizar. Quando chega ao fim, se descobrem os culpados num ataque e se levam os culpados a julgamento por via de uma acusação. Eh,
Quando assim é, em geral, a condenação, porque a prova recolhida pelo caminho, em geral, leva à condenação. Agora, muitas delas não são bem-sucedidas no sentido que não se descobrem os culpados num ataque informático, porque investigar online é muito difícil. Investigar online é extremamente difícil, porque a prova digital desaparece num bocadinho, por um lado. E por outro lado, porque é muito fácil estar anónimo online. Nenhum crime é perfeito. E por outro lado, cada vez que se vai online, pistas. É claro que há ferramentas de anonimização, mas há poucos sítios onde fiquem tantas pistas como o online. Portanto, consegue-se identificar, mas também é muito fácil pôr pelo meio cortinas de fumo e impedir que se investigue. Agora, isto leva-me a responder à sua questão com dois pontos de vista. O primeiro é, não conseguimos ter estatísticas, não ter estatísticas, mas a realidade mostra-nos que quando conseguimos ter sucesso na investigação, há condenação. Segundo, o Conselho da Europa tem tido muita preocupação com o cibercrime. É um assunto como outro, que estão no foco do Conselho da Europa. E o Conselho da Europa fez uma análise que é algo pessimista, mas que diz que provavelmente apenas 1% dos cibercrimes são denunciados. Começa por aqui. As pessoas recebem essas mensagens de que falávamos há bocado, que quase toda a gente recebeu. Olha, tem uma encomenda, paga a sua encomenda e tal. Isto é um crime. É certo que é um crime na forma tentada. É uma burla tentada. Mas por 1,49€ eu não vou fazer denúncia, não estou para me aborrecer, é o trabalho que me dá. Bom, e o cibercrime, diz o Conselho da Europa que provavelmente apenas 1% dos crimes online são denunciados. Desses que são denunciados, talvez apenas uns 10% tenham sucesso na investigação. E aqui tenho de desmistificar uma coisa. Não é 10% dos processos têm sucesso, porque sucesso têm eles todos. Muitos dos processos são arquivados porque se descobre que não há responsabilidade da pessoa denunciada. Não é isso. Portanto, sucesso eles têm todos. Agora, quando há um ciberataque, quando há uma burla online, há um crime. Temos de encontrar o culpado, se conseguimos ou não. É deste sucesso que eu estou a falar. Porque um processo que é arquivado porque se descobre que não foi aquela pessoa que praticou o crime, esse processo tem sucesso, foi arquivado, mas tem sucesso, foi bem resolvido. Bom, agora, dentro daqueles crimes que são efetivamente denunciados, talvez apenas 10% tenham sucesso na investigação. E depois, dentro daqueles que têm sucesso na investigação, nem todos conseguimos levar a condenação. E agora já não é por ser eficaz. Os processos arrastam-se. E é a clássica situação da testemunha que, entretanto, morre antes do julgamento. E quando chega a julgamento, aquela testemunha que era essencial, olha, já não chega lá. E, portanto, já não se faz prova em julgamento. Isto não é um cenário tão. Claro que, felizmente, as testemunhas não morrem muito. Morrem tanto como as outras pessoas. E, felizmente, não tem tantos julgamentos em que as testemunhas morram. Agora, há outro tipo de provas que se desgastam até chegar ao julgamento, que depois já não se percebe, afinal, o que é que aconteceu. Eh, Muitas vezes as pessoas já não se lembram. A clássica situação de um acidente de automóvel, em que quando as pessoas chegam ao julgamento, não se lembram bem. Mas diga-me lá o que é que eu disse na altura. Não posso ler, não posso ler porque aquilo que está escrito foi escrito na altura e não pode ser utilizado agora, tem de ser agora. Isto desgasta. E no digital isto também acontece. Portanto, a taxa de sucesso não é alta. O Conselho da Europa diz, então, dá então estes números que são estimativas. Apenas 1% serão denunciados. Desses 1%, talvez apenas 10% cheguem a julgamento. O que quer dizer que 1 por 1000 de cada cibercrime chega a julgamento. Se é condenado ou não é condenado, isto é como chegar ao final do Euro. À final do Euro. Já não importa quem ganha, importa é chegar à final, porque depois ganhar ou não ganhar a final depende de tantas contingências, de marcar um gol, mandar uma bola à trave, pode-se ter uma condenação ao julgamento ou uma absolvição no julgamento por razões completamente alheias ao fundo e à prova do caso. Pode ter prescrito, o processo pode ter prescrito. A forma como a pessoa presta declarações, como o arguido presta declarações no julgamento, pode mentir com todos os dentes, mas de uma forma convicta e o juiz acredita. Ou ao contrário, até pode dizer a verdade e ninguém acredita porque há uma testemunha que mente com todos os dentes ao contrário do que ele diz. A mediação é importantíssima no julgamento e nem sempre, como na final do Euro, se ganha por jogar melhor, porque Portugal jogou muito melhor que a Bélgica e não passámos.
E não passamos. Caminhando já para o final da nossa conversa, não posso deixar de colocar aqui uma questão que está relacionada com um recente relatório da Europol sobre as tendências dos crimes que ocorreram, e talvez aqui recuando um pouco a um dos tópicos que abordamos relacionados com a pandemia. Esse mesmo relatório sugere que alguns dos crimes, alguma da cibercriminalidade que foi popular, desculpem-me a expressão, durante a pandemia, tenderá a dissipar-se nos próximos anos, e que outra tenderá também então a continuar. Será assim? É essa a sua perspectiva também? Bem, continuando em temática futebolística, como dizia o saudoso João Pinto, os prognósticos Só no final do jogo. são no final do jogo. Há claramente situações não potenciadas pela pandemia. Por exemplo, as imensas burlas associadas ou fraudes, como se diz por aí, associadas ao sistema de pagamentos MBWay, foram claramente potenciados pela pandemia. Não sei se ficam ou não ficam, não sabemos. Neste momento há números assustadores de fraudes associadas à utilização da MBWay. O ransomware veio para ficar, continua a haver. O phishing, do que se dizia exatamente isso que disse agora. Quando o phishing começou, a meio da década anterior, portanto 2003, 2006, começou o phishing e dizia-se, bom, as pessoas vão saber o que é que isto vai ser no futuro, ninguém vai cair em temas de phishing. Continua a haver, 10, 15 anos depois, continua a haver, e vivo, ativo mesmo, não é algo que um resquício. Continua a haver imenso phishing e pessoas que são vítimas de phishing, e portanto, se há quem pratique phishing, é porque há vítimas, porque quando uma prática criminosa deixa de ter vítimas, quando as pessoas já não acreditam, os criminosos mudam para outro negócio, como sempre acontece em qualquer área do crime. Bom, aumentaram imenso burlas relacionadas com Bitcoin. Há bocado Marco falava em Bitcoins, as burlas com Bitcoin aumentaram imenso. Não sei se é um fenómeno que vai acabar, não sei se vai continuar, mas a verdade é que ele existe. E que burlas é que há com Bitcoins? Não é a utilização errada dos Bitcoins ou de outras criptomoedas para branquear dinheiro do crime, não é isso. É seduzir pessoas para investir em Bitcoins e, no momento em que as pessoas pagam a compra desse ativo, os sites desaparecem. E este tipo de situações ocorre com muita frequência, quase diariamente, e portugueses são vítimas de imensas situações deste género, ia dizer quase diariamente. E aí está daquelas situações que são muito pouco denunciadas. As pessoas quase que têm vergonha de ter ido à internet, descobriram uma página, compraram 5 ou 7 mil euros de valor equivalente em Bitcoin ou outros criptoativos, e depois têm vergonha de dizer que perderam aquele dinheiro todo porque a plataforma onde investiram no dia seguinte desapareceu. Isto ocorre diariamente. Se abrirem a internet, há anúncios, imensos anúncios de anúncios fantásticos, fabulosos, pura e simplesmente burlas. E muitas vezes utilizando caras de figuras públicas, figuras da televisão, dos programas de televisão, figuras do futebol. Cristiano Ronaldo, Mourinho, têm sido utilizados, as caras deles têm sido utilizados para promover esse tipo de negócios, burlas. Não sei se isso vai acabar depois da pandemia, mas para já é fortíssimo. E outro tipo de fenómenos, por exemplo, burlas associadas a vendas, burlas com questões pessoais. Cada vez há mais situações de militares no Iraque ou marinheiros que andam por aí a dizer, olha, tenho imenso dinheiro numa conta bancária, mas não consigo pô-lo porque estou numa zona de conflito. O senhor importa-se de me ajudar? Mas, olha, primeiro tem de pagar aqui uma taxa, que eu preciso de dinheiro em numerário para pagar aqui uma taxa de desalfandegamento. Continua a haver situações destas. Isto começou por se chamar burlas da Nigéria, porque nos anos 90 havia muitos nigerianos que inventaram este modelo de negócio. Querem, olha, eu tenho 2 milhões de euros numa conta bancária, mas não consigo tirá-lo, portanto pagar uma taxa. E como o dinheiro foi obtido ilegalmente, tem de sair para outro país. O senhor pagava-me aqui esse dinheiro da taxa, depois partimos o dinheiro ao meio. E agora perguntam, como é que as pessoas caem nisto? Mas caem, como caem em fantásticas raparigas muito bonitas, russas, ucranianas, que querem vir para Portugal.
que aparecem nas redes sociais e que dizem: mas isto é uma chatice, eu gostava tanto de ir para Portugal e gosto tanto do teu perfil do Facebook, de certeza que deves ser uma pessoa fantástica. Agora, eu não tenho dinheiro para o bilhete, tu mandavas-me dinheiro para o bilhete para eu ter contigo. Pronto, a pessoa manda no dia seguinte, não é no dia seguinte, no segundo seguinte, o perfil do Facebook é apagado e aparece um novo perfil do Facebook ou do Instagram com a mesma fotografia, com outro nome, dirigido ao lado, e as pessoas pagam. Este tipo de situações aumentou de facto na pandemia, mas já vem de trás. Não sei se cai. Agora, enfim, porventura, por exemplo, pornografia infantil aumentou muito na pandemia. E esse é um tópico até que deverá ser tratado aprofundadamente e estou certa que teremos uma oportunidade para o abordar de forma também mais aprofundada. Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por esta excelente conversa. Estou certa que abordamos aqui tópicos bastante importantes. É claro que mereceriam um debate e uma conversa muito mais aprofundada. Todo o tempo que tivéssemos para falar sobre isto nunca seria suficiente. E por isso, a quem nos ouve, vou reforçar novamente o pedido para nos darem feedback sobre este episódio e sobre todos os outros episódios do Criminis. Nós queremos realmente perceber qual é a opinião relativamente a este assunto e a todos os outros tópicos que já falamos, não é assim, Marco? É isso mesmo, Ana. E para ouvir novamente este episódio ou qualquer um dos outros episódios desta segunda temporada, ou mesmo da primeira temporada, eles estão todos disponíveis em criminis.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas SoundCloud e Spotify.